O que você vai ser quando crescer? Quando eu era criança, eu queria ser escritora, fotógrafa ou jornalista. Hoje eu cresci. Estou formando na Universidade Federal de Ouro Preto e moro numa das cidades mais lindas do Brasil. Ouro Preto é berço da história, do estado e do país. Lugar que é palco da política e da cultura nacional, que abriga estudantes e artistas dos mais variados estilos e ainda tem a sorte de ser rodeada por belíssimas montanhas, rios e cachoeiras. Mas apesar disso, eu ainda não sei bem o que quero ser. Então, eu decidi pensar melhor sobre o assunto e comecei a descobrir umas coisas bem interessantes. A primeira coisa que entendi é que a população economicamente ativa é aquela formada por trabalhadores ocupados, que são aqueles que trabalham, mas também por trabalhadores que não trabalham, mas estão procurando emprego. Hoje, mais ou menos 20% da população ocupada está no setor primário, que é o setor de agropecuária e extração de matérias-primas como minério e petróleo. 20% no setor secundário, que são as indústrias de transformação dos mais diversos ramos. E 60% está no setor terciário, que é o setor de serviços e do comércio. Descobri que o IBGE faz, todos os meses, uma pesquisa sobre dados de emprego, chamada Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, o PNAD. E o relatório mais recente do primeiro semestre de 2021 mostra que tivemos aumento da informalidade, da população subutilizada, do desemprego e do desalento, que são aquelas pessoas que desistiram de procurar emprego. Só de desempregados temos hoje 14,8 milhões de pessoas. Os desalentados são mais de 6 milhões. Fiquei bastante surpresa ao descobrir que dos 86,7 milhões de pessoas ocupadas no Brasil, 34,7 milhões são trabalhadores informais, que são aqueles sem carteira assinada ou CNPJ, pessoas que trabalham por conta própria ou auxiliando a família, são artesãos, ambulantes, diaristas, motoristas de Uber, entregadores de aplicativo. Isso quer dizer que 40% da população ocupada está fazendo freela, um extra, um biscate, um galho, um gancho. Se eu somar os informais com os trabalhadores subutilizados, que é uma categoria que agrupa os desempregados, os que trabalham menos de 40 horas semanais e os que gostariam de trabalhar, mas que por algum motivo não preencheram as vagas, eu chego a incríveis 67,6 milhões de trabalhadores brasileiros nessas condições. Qual a chance de eu estar nesse grupo? Não sei exatamente, mas sei que é grande. Daí, eu resolvi entender melhor o que é o trabalho informal em Ouro Preto, cidade que escolhi para morar, e fui conversar com algumas pessoas. Eu comecei a tocar piano desde novo, né? Eu comecei a estudar piano bem novinho mesmo, né? Criancinha, assim, com 5 anos de idade, foi minha primeira aula. Aí eu fui fazendo aula até que eu vi que eu era uma das únicas pessoas que eu conhecia que já tinha feito aula de piano e teclado e acabei me profissionalizando, né? Meu nome é Alexandre, eu sou pianista aqui do Café Gerais, Escarabaixo. Eu tenho 27 anos, comecei com 5 anos, então já tem aí uns 22 anos que eu comecei a estudar. Aqui no restaurante eu toco nos finais de semana, né? Eu toco por volta de 3 horas, mais ou menos. Eu não tenho carteira de trabalho, nem pretendo ter, para falar a verdade, porque eu gosto dessa liberdade, assim, né, de poder trabalhar com o que eu quero, nos momentos que eu quero, assim. Eu tenho essa flexibilidade, né, tem esse lado para mim que é muito bom. Tirando alguns dias, né, que às vezes eu não consigo tocar, não só por causa da pandemia, mas às vezes
Às vezes não abre, às vezes o restaurante não abre. Ontem, por exemplo, né, faltou água na região, aí eu não consegui trabalhar ontem. Eu não recebi, eu não trabalhei. Quando eu não trabalho, eu não recebo. Porque tem essa coisa da informalidade, né? Eu sempre gostei de desenho, de desenhar e tal, desde pivete. E aí, como eu comecei aos poucos, com alguns amigos, tatuando os amigos, alguns parentes, eu mesmo já fiz tatuagem em mim mesmo, trocando trampo com os amigos que já estavam no ramo. E aí eu acho que foi aos poucos fluindo e foi rolando, sabe? Meu nome é Bruno Roberto Garcia, eu tenho 29 anos e eu sou natural de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. É onde eu comecei, inclusive, a carreira de tatuador. E em 2015 eu larguei um trabalho que eu tinha que era serralheria e migrei para tatuagem total. Administrar todos os materiais que você gasta, desde plástico para embalar, papel toalha, um produto, saco de lixo, descarte de agulhas, agulhas e bicos descartáveis, que eu prefiro trabalhar com descartáveis, máquina, manutenção, fonte, pedal, o custo é quando tem todo esse investimento e tem mais a trajetória do artista, o preço final também acaba sendo alto. Então, a importância é simplesmente passar para o visitante a história, tanto oral quanto a história escrita do nosso povo, especialmente do povo negro que viveu aqui em Ouro Preto, né, que foi escravizado aqui em Ouro Preto no século XVIII. É orientar o turista, né, porque às vezes o turista vem para Ouro Preto sem guia e passa despercebido a muitos detalhes nas igrejas, nas capelas, nos museus, entendeu? Então a ideia é mostrar o que há de melhor para o turista, para ele levar o melhor da história de Ouro Preto e compartilhar com as pessoas e divulgar a nossa cidade, que naturalmente impacta também o nosso trabalho positivamente. Eu me chamo Evaldo de Oliveira, mais conhecido como Jim. Sou guia de turismo e artista de rua de Ouro Preto. Ganho dinheiro levando música e alegrando a vida das pessoas. Como a gente trabalha na parte informal, em turismo, né? Então, às vezes o turista ele exige uma credencial de guia de turismo ou exige um uniforme, entendeu? E a Associação dos Guias de Turismo, eles não disponibilizam, né, assim, uniforme pra gente, entendeu? Para nós termos mais visibilidade nessa área, nessa questão de turismo. Ó, eu sempre gostei muito de costurar. Eu não, assim, bordar, eu não. Eu falo assim, eu gosto de pegar aquilo que eu gosto de fazer. E eu gosto muito de costurar. Então, a minha mãe
sempre, quando ela tinha uma folga, ela costurava, ela saía para trabalhar, a gente ficava lá batendo na máquina dela. Então, sempre foi o que eu gostei de fazer, né? E teve uma época da minha vida que eu trabalhei em casa de família em Belo Horizonte. Então, eu fiz um curso de costura. Então, quando veio o jeito de trabalhar com a costura, é tudo que eu gosto, então entrei de cabeça. E até hoje, porque eu gosto do que eu faço. Para mim, o artesanato é uma terapia, sabe? Além dele ajudar a gente ter a renda da gente, é uma terapia, porque no artesanato você chega, às vezes você está com um problema, você esquece. Então aquilo ali, às vezes, ajuda muito. As pessoas às vezes falam assim, tem depressão? Eu acho que se você está num grupo, você tem condições de conversar, de desabafar, isso ajuda muito. Então, além dele ser o meu ganha-pão, ainda é uma terapia. Meu nome é Lúcia, eu estou desde 2005, desde 2004, mas a gente montou a associação em 2005, então sempre fiz parte da agricultura e do artesanato. Hoje a gente tem um Instagram, mas através do Instagram, assim, dizer que a gente vendeu, a gente não conseguiu vender ainda pelo site. Às vezes, assim, né, atrás às vezes, de uma pessoa grande, às vezes a gente não aparece muito. Né? Tem, ela colocou lá, artesãos do Maciel. Mas para quem está lá em São Paulo, não sabe nem onde fica Maciel, já que a gente não está nem no mapa. Meu trabalho aqui, ele é um trabalho bem pesado, é bem braçal, mas eu trabalho com uma coisa que eu gosto. Aí todos os dias eu venho, aí eu tenho as produções, eu só trabalho sob encomenda, ou então quando eu tento inventar uma peça nova, ou basear alguma coisa, faço umas pesquisas e tento criar umas peças novas. Eu trabalho, eu e o meu sócio, que é o Felipe, a gente trabalha há 3 anos juntos, a gente nunca tinha trabalhado antes com isso. E a gente já começou a trabalhar trabalhando por conta, sem saber fazer nada. Meu nome é Gustavo, eu sou aqui natural de Ouro Preto mesmo, de Cachoeira do Campo. Eu tenho 27 anos e há 3 anos eu trabalho com artesanato em pedra-sabão. Tipo, se eu pegar um peso de uma peça dessa aqui, se eu pegar um peso de pedra que eu gasto para fazer isso aqui, ele vai sair num valor muito baixo para mim. Só que até eu transformar isso aqui é no meio do caminho que eu tenho meu gasto, entendeu? Porque eu vou gastar lixa, eu vou gastar resina, eu vou gastar serra, eu vou gastar disco. Aí o meu maior gasto não é nem na matéria-prima, meu maior gasto é nas ferramentas que eu preciso utilizar no dia a dia. Aí tem lixa, tem ferramenta, óleo, torno, aí compressor, tudo gasta. E quando você menos espera, também estraga e você tem que arrumar. Porque é poeira, né? O pó vai... até ferramenta industrial, ela não aguenta muito tranco, não. O serviço é bem pesado. E é muito pó, né? Não tem como fugir do pó aqui dentro, não. Mesmo de máscara, na hora que você tirar a máscara, querendo ou não, você vai estar em contato com essa poeira de uma forma ou de outra. Resseca a pele, o cabelo, por causa do pó, né?
Obrigado, hein? Boa noite. Durante o dia, eu pego o serviço do sindicato de meio-dia às 18, aí eu saio do sindicato e venho direto para o satélite e trabalho de 18 a 1 da manhã. A gente está tentando criar uma associação a início dos motoboys e depois ir agregando mais pessoas, a gente chegar a nível de sindicato. Então, a partir do momento que a gente tem uma associação, você já começa a mostrar para a população que você está organizado. Entendeu? Então, uma classe que é organizada, querendo ou não, você já impõe mais respeito. E a partir do momento que a gente criou uma associação, a gente vai ter um presidente que vai poder falar em nosso nome. Então, a gente pode requerer uma tribuna na Câmara, por exemplo. A gente pode ajudar os vereadores a realmente escutar a gente, estar passando as demandas da gente para um vereador. Então, a partir do momento que você criou uma associação, que você organizou, é diferente. A gente pode até, não sei se é o caso, de cogitar uma cadeira, por exemplo, no Conselho Municipal de Transporte. Meu nome é Marco Aurélio, tenho 40 anos, tenho 18 de motoboy e tenho 10 anos que eu trabalho na Prefeitura Municipal de Ouro Preto. Hoje, além de motoboy, estou no Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e mais importante, vamos dizer, é isso mesmo. Começou a tramitar de novo uma lei para regulamentar o serviço em Ouro Preto. Porém, não é uma hora, assim, do meu ponto de vista, não seria a hora agora de fazer, por quê? Para a gente regulamentar, rodar tudo certinho, o motoboy tem que gastar aí na faixa de R$ 1.000 a R$ 1.200 para estar todo dentro da lei. Com taxa de governo, curso de motoboy que tem que fazer, que para mim, infelizmente, é só para levar o dinheiro da gente, porque você não aprende nada diferente do que você já aprende quando você tira a habilitação. E fora os equipamentos de segurança, que é mata-cachorro, antena porta-pipa. Outra exigência, que eu não sei o porquê disso, é a gente usar colete refletivo, que além do capacete já tem a obrigação da faixa refletiva. A moto você tem que estar andando com todas as luzes, tudo funcionando, parte elétrica funcionando. Então para que eu vou usar um colete refletivo ainda? Então assim, são muita burocracia e que de certa forma não agrega muita coisa na profissão da gente no dia a dia. Você tem manutenção da moto, você tem abastecimento, tudo é por conta do motoboy. O pneu da minha moto que eu comprava há um ano atrás por R$250, 260 pneu de primeira linha, hoje eu vou pagar 380, quase o dobro, R$400, é quase o dobro. Então o custo aumentou muito e o valor da diária não acompanhou esses custos. Gasolina até um ano atrás era R$3,20, hoje é R$6. Então tudo aumentou muito, nós tivemos um custo muito maior e o valor da diária nosso não acompanhou esses aumentos que a gente vai ter. O depoimento desses trabalhadores me levou a enxergar algumas coisas. A primeira delas é que essa realidade de Ouro Preto é também a realidade do Brasil. Percebi que o número de carteiras assinadas em nosso país é o menor desde 2012 e o trabalhador brasileiro recebe, em média, menos de R$1.000 por mês. Percebi que as famílias brasileiras estão super endividadas e, com a alta da inflação, estão também passando fome. E percebi que a desigualdade social, que sempre foi uma marca em nosso país, tem piorado cada vez mais. A pandemia causada pela Covid-19 somente exacerbou o que já existia. A classe trabalhadora menos protegida é a que está morrendo mais, enquanto os ricos concentram ainda mais a renda durante este período. Embora não tenha sido a pandemia que causou essa tragédia do mundo do trabalho, ela pôs a nu, ela desvendou, ela desnudou a forma pela qual o capitalismo já vinha, digamos assim, desenvolvendo uma forma de trabalho, empurrando a classe trabalhadora, ou seja, o trabalho vivo, para a flexibilização, a terceirização e, mais acentuadamente, nesse período, a informalidade e a intermitência. Antes da pandemia, a gente já estava com a agenda toda cheia, né? A gente
tinha show fechado até o final do ano. E isso estava sendo minha fonte de renda principal, né? Aí com a pandemia tudo ficou muito mais difícil, porque quem diria, né, que fazer música fosse perigoso, né, para a saúde das pessoas, né? Eu tive que mudar, né, da cidade porque os clientes todos, tipo, desmarcaram. Durante a pandemia, esse período de primeira semana de abril até dezembro, eu trabalhei com pintura residencial nessa cidade do interior. Porque antes da pandemia, assim, vinha muitos americanos, franceses para cá. Então toda semana guiava estrangeiro. E durante a pandemia, assim, foi bem complicado para nós, né? Porque o único meio que a gente tem para ganhar dinheiro é o turismo, né? Assim, tanto na minha área artística quanto na parte de guia profissional, esses 2 meios dependem do turismo. Então, como o turismo zerou durante a pandemia, isso afetou a gente assim drasticamente, causou uma ansiedade, um desespero em nós que trabalhamos como autônomo. E depois que entrou a pandemia, então foi muito difícil, porque aí a gente já não tinha, né, venda mais, porque a gente expõe também na Casa de Gonzaga todo final de semana, foi onde foi fechado também o espaço, porque não podia ser aberto ao público. Aí a gente ficou mais ou menos 1 ano sem a gente vender. A gente não tinha como vender, não tinha como fazer nada. Aí a gente cortou todo mundo e fechou as portas. Ficamos 3 meses parados. Aí a gente resolveu voltar. Aí por um tempo, enquanto estava rolando auxílio e tal, estava saindo peça normal. Mas aí depois começou a ficar meio agarrado de novo o atacado. Aí a gente voltou nosso foco completamente para a internet. A quantidade aumentou muito. Aumentou tanto no comércio que eu trabalho, tanto em números de comércio que começou a trabalhar só com delivery. Porque como não estava podendo abrir as portas e tal, começou a trabalhar com delivery. E, em contrapartida, trouxe muita gente que nunca trabalhou de motoboy, que, infelizmente, desempregado, tinha uma moto dentro de casa, o cara falou, vou trabalhar de motoboy. E está trabalhando junto com a gente. Durante a pandemia, assim, eu descobri que ia ser pai, né? A minha filha estava para nascer e aí bateu meio que um desespero, né? Porque, vamos nos conver, né? R$600 não dá para fazer quase nada. A gente ficou com muito medo, porque tipo, eu moro com a minha família, o meu sócio também mora com a família dele. Então a primeira coisa que a gente fez foi cortar todo mundo, porque a gente não sabia se eles estavam se cuidando igual a gente. Entendeu? Aí, do nada, nós 2 pegamos Covid. E a gente aqui, trabalhando de máscara, botamos álcool gel aqui, pá, ficamos de boa, só na nossa. Mas só que a gente tinha que ter o contato com os clientes que vinham buscar. Então, querendo ou não, a gente pegou, ficamos um tempo em casa. Pegamos no mesmo tempo, graças a Deus, a gente não transmitiu para ninguém, nem para familiar meu, nem dele. Aí ficamos mais de boa. Voltamos, o que mudou foi tipo essa relação de não poder estar recebendo muita gente aqui, de não poder ter mais gente, ter medo do que vai acontecer amanhã, sabe? Eu não posso fazer uma conta aqui hoje, porque eu não sei se amanhã eu vou ter vendas, eu não sei se amanhã vai ter nada. É complicado. E o governo não fala nada, você não tem nenhum apoio, né? Tipo, a Prefeitura de Ouro Preto mesmo não fez nenhuma ação nem para microempreendedores, nem para a galera informal, não fez ação para ninguém, né? Durante a pandemia, pedi para todo mundo ficar em casa, concordo, tudo, vamos usar o delivery, vamos usar o delivery, vamos usar o delivery. Mas ninguém falou de vacinação dos motoboys, por exemplo. Eu passo, por exemplo, um final de semana, por exemplo, costumo fazer 45 entregas, então são 45 residências. Só eu tive contato direto. E a minha segurança? Não tem. Então, assim, a classe dos motoboys, tudo que é feito pra gente, nunca é conversado com a gente. Alguém lá de cima, que às vezes nunca montou na moto, resolve fazer um projeto de lei, vou beneficiar o motoboy, mas que benefício que trouxeram até hoje? A gente não recebe EPI, por exemplo, a máscara, a gente não recebe comércio, quem usa tem que comprar do próprio bolso, entendeu? Álcool, se a gente quiser, a gente carrega, a gente compra do nosso próprio bolso. Aí você chega numa residência, tem gente que atende a gente sem máscara, tem uns que acham absurdo a gente estar usando máscara, que é a maioria desse negacionista aí, entendeu?
Eu atendi, eu fui numa pousada que o cara riu da minha cara, nossa, eu também uso focinheira. Entendeu? Então você vê o nível que a gente praticamente não existe. Comecei a entender que as dificuldades são generalizadas no trabalho informal e que as decisões para que essas dificuldades permaneçam ou até mesmo aumentem são políticas. Existe uma lógica por trás disso. Se existem milhões de desempregados e alguns milhares de trabalhos sem qualquer direito ou garantia, esses desempregados não vão achar ruim quando conseguirem um emprego sem qualquer respaldo. Aliás, podem até achar bom. E isso tem um nome, é a precarização do trabalho ou a retirada de qualquer proteção junto ao trabalhador. A precarização é uma decisão política e, na prática, faz com que o trabalhador não só não tenha direitos, mas tenha que arcar com todos os custos e riscos da sua produção. E isso vale, claro, para o motorista do Uber e o entregador do iFood. Mas vale também para o artesão, o motoboy, o músico, o tatuador e o guia turístico de Ouro Preto. E isso vale também para mim. Ninguém, absolutamente ninguém, individualmente, tem as melhores receitas para as reformas que precisamos realizar. Mas eu quero fazer uma observação. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. O trabalhador um dia vai ter que decidir: menos direito a emprego ou todos os direitos de desemprego. Também na compra da pequena agricultura familiar, tudo isso, apoiar as duas pontas. E para isso é preciso ter mão de obra barata. O Brasil tem uma arma de destruição em massa de empregos, que são os encargos sociais e trabalhistas. Minha cabeça estava explodindo. Fiquei pensando, se a precarização está chegando em todo tipo de trabalho, o que a gente pode fazer? Como as pessoas, a universidade, o poder público podem reagir? Como a gente pode resistir a esse processo? Foi aí que eu descobri mais uma coisa, que a primeira forma de resistência é o resultado incrível do trabalho dessas pessoas. Fazer uma tatuagem ou uma música que agrade os olhos ou ouvidos do cliente, produzir arte com pedra ou tecido e ter uma boa relação com aquele que recebe o produto ou serviço, apesar de todas as dificuldades, é primordial para esses trabalhadores. Entendi que produzir com qualidade é resistir à precarização. Recomeçando das cinzas, eu faço versos tão claros, projeto 7 desejos. Na fumaça do cigarro eu lembro da blusa branca de renda que dei pra ela, na curva de suas ancas, quando escanchada na cela. Lembro um flamboyant vermelho no desmantelo da tarde, a mala azul arrumada que projetava a viagem, recomeçando das cinzas, vou recompondo a paisagem. Lembro um flamboyant vermelho no desmantelo da tarde. Além disso, percebi que apesar das forças políticas e sociais muitas vezes jogarem contra, no trabalho eles se encontram, se apoiam e juntos criam forças para lutar. E que independente de qualquer coisa, a dimensão coletiva estará sempre presente, seja em forma de redes cooperativas ou em forma de resistência. E por fim, eu entendi que produzir com qualidade e se ajudar mutuamente não é suficiente para resistir à precarização.
Se a gente quiser ter um trabalho genuinamente qualificado e protegido, a gente precisa que a universidade, o poder público e a sociedade como um todo ocupem um papel central nesse processo. É igual eu te falei, a gente não tem visibilidade nenhuma do poder público. Nem do lado, nem da Câmara, nem da Prefeitura, visibilidade nenhuma. Quando se tem um governo que te apoia mais, ele abre mais portas, abre mais caminhos. Aí quando é aquele mais fechado, não valoriza às vezes tanto o artesanato, não divulga, então a gente nem fica sabendo das feiras que acontecem. Também investir mais nos eventos aí, né? Porque Ouro Preto às vezes fica muito parado, o turista vem aqui com alguma expectativa no final do ano, não tem nada na cidade. Faz um leilão, faz uma feira, cria um movimento, sabe? Dá valor à cultura do lugar. A cultura de esculpir em pedra, ela veio para o Ouro Preto desde quando surgiu o Ouro Preto. O Ouro Preto foi fundado em cima disso. E isso não pode morrer. A gente é novo e a gente está trabalhando com isso porque a gente gosta, mas só que a cada dia que passa está diminuindo a galera que tem interesse para trabalhar com isso. E se não tiver uma fomentação da cultura, a cultura vai morrer. Muito importante. Qualquer órgão público, desde que venha e divulgue o trabalho da gente, que o poder público ele tem muito mais força do que a gente na zona rural, né? Então, tudo que vem de um site de Ouro Preto, o site de Ouro Preto ele é muito visitado. Então, tem muito mais possibilidades de ser divulgado o nosso trabalho. Igual, por exemplo, tem muitos motoboys aí gostam de praticar o wheeling, que é empinar a moto, essas coisas. Critico os caras que os caras fazem na rua. Tá errado? Lógico, não estou falando que eles têm que fazer, não. Mas a Ouro Preto é cheio de espaço ocioso, por que não libera espaço para os meninos? Por que não libera, por exemplo, o estacionamento da antiga fábrica de tecido? Já teve um evento lá, ligado ao esporte, todo mundo viu que deu muito certo, não teve acidente grave nenhum, ninguém machucou. Por que não libera para os meninos espaço, por exemplo? Tem as feirinhas também, aquelas lojinhas, elas são destinadas a artesãos de Cachoeira do Campo e região. Porém, artesão de Cachoeira do Campo e região, eu conheço um que tem loja lá. E o espaço que era para ser utilizado por artesãos de Cachoeira do Campo e região está sendo utilizado por pessoas que nem são daqui da região, que nem são artesãos, que compram na nossa mão e fica só querendo pagar menos cada vez mais, entendeu? Por isso que a internet também foi uma boa, a pandemia nesse caso foi boa para a gente, porque ela fez a gente perceber que nossa mercadoria tem valor, entendeu? Uma peça que a gente vendia aqui por R$50, a gente vende na internet por 300. Para nós, tudo que tiver divulgação, né, a gente precisa de apoio, a gente precisa de gente para, como diz, para puxar. Disponibilizar também um curso de idioma, sabe? Porque eu vejo que o percentual de estrangeiros aqui em Ouro Preto é muito alto. Né? Ouro Preto é patrimônio mundial da Unesco e Ouro Preto é muito divulgado também em Paris, na França, onde está a sede da Unesco, sabe? Então, se a universidade puder dar um suporte, né, para tornar os guias autônomos bilíngues, vai ser muito bom. O centro de Ouro Preto, ele é muito visitado. Então, se a gente conseguisse ter uma exposição no centro de Ouro Preto, pelo menos umas 2 vezes no ano, isso ia ajudar a gente demais. Mas com o apoio da universidade, com o apoio da prefeitura, os sites de Ouro Preto, tudo que puder divulgar para a gente vai ajudar muito. A UFOP tem que refazer um trabalho de conscientização que continua as festas na República. Continua. Por exemplo, eu podia ser um cara assim, vamos dizer, mais prego, né, no português. Toda hora que eu atender uma República, eu ligar e falar, tá tendo festa em tal República, tá tendo festa em tal República. Não, porque não adianta, a fiscalização vai lá, a festa vai continuar. Então eu acho que é mais um trabalho de conscientização. A universidade, a prefeitura, a associação, todo mundo tinha que estar fazendo projetos diretos, tipo assim, beleza, tem a associação de Cachoeira, faz uma associação de Ouro Preto, a universidade pode entrar com fomentação de pesquisa, fomentação de inúmeras coisas, divulgação, a universidade pode estar entrando com muitas maneiras de estar envolvendo, já tem projetos da área,
A universidade ela já faz uma parte que é importante, só que ela poderia estar mais ali. Só que a universidade ela depende de quem está lá dentro também. Então, é um processo que é gradativo. Quando criança, eu sabia o que queria ser quando crescesse. Eu queria ser escritora, fotógrafa ou jornalista. Acho que é porque sempre gostei de romance, de imagem e de conversar com as pessoas. Mas hoje eu confesso que não sei bem ao certo se alguma dessas profissões realmente será a minha. Bom, talvez nesse momento você esteja se perguntando quem sou eu. Depois de fazer essas pesquisas e conversar com o Bruno, o Alexandre, a Lúcia, o Marco Aurélio, o Gustavo e vários outros trabalhadores de Ouro Preto, acho que chegou a hora de eu me apresentar. Eu sou a voz de milhões de pessoas no Brasil que procuram um trabalho. Um trabalho que me dê condições econômicas e sociais dignas para o meu desenvolvimento pessoal e para que eu possa ajudar no desenvolvimento da sociedade. Eu sou a voz de milhões de jovens que estão entrando no mercado e procuram uma sociedade mais justa, na qual a precarização do trabalho e da vida não seja uma decisão política. É isso que eu sou. É por isso que eu vou lutar. Agora é a sua vez de se apresentar. E você? O que quer ser quando crescer?